Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. É muito bom, mais uma vez, te receber para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Esta palavra que jamais volta vazia. Quando abrimos os nossos ouvidos e os nossos olhos, Deus vai se revelar e vai nos apresentar importantes verdades que vão mudar a sua vida. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. O tema de hoje, nós vamos falar sobre aqueles e aquelas que foram enviados por Deus para trazerem uma mensagem. Essas pessoas são chamadas de profetas. Eles significam a boca de Deus entre as pessoas. Trazem mensagens, às vezes contundentes, mas muitas vezes o povo fecha os seus ouvidos e não se interessa naquilo que o profeta tem para dizer. Para saber mais, fica comigo, a Arena do Futuro começa agora. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista aqui é um presente da Escola Bíblica para todos aqueles que amam a Palavra de Deus e querem conhecer e entender ainda mais sobre a Palavra do Senhor. Essa revista aqui, ela trata sobre diferentes temas e eu estou olhando aqui na página 55, tem o estudo número 14, que fala sobre um profeta entre nós. E esse é exatamente o tema que vamos estudar no programa A Arena do Futuro de hoje. Porque Deus envia os seus profetas. Esses profetas, eles são precursores de mensagens que o Senhor tem para nos advertir. Nós vamos entender isso hoje no programa. E se você quer uma complementação para entender ainda mais, está aqui a revista Esperança Verdades para o Tempo do Fim. Esse material aqui é muito precioso e vai ser uma bênção para a sua vida. E para que você tenha esse material, você tem que fazer parte da nossa escola bíblica. A Novo Tempo tem a maior e melhor escola bíblica do mundo. E essa escola bíblica tem duas características muito importantes. A primeira é que as matrículas estão sempre abertas. E a segunda é que você não precisa pagar por esses materiais, porque temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer gratuitamente este material para o senhor e para a senhora. Se você ainda não é parte da Escola Bíblica do Novo Tempo, agora é a hora, tá bom? Quero te convidar a entrar nessa escola que tem transformado a vida de tantas pessoas por meio do estudo da palavra. O que você precisa fazer para ser parte da escola bíblica e receber esse material? Bom, você pode ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir, tá bom? 12 21 27 31 21. Ok? Anotou? Se não, tira uma foto da tela e depois você liga para nós, porque estamos esperando para lhe atender. A outra forma é ir até o nosso site. O endereço é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar nesta página aqui da internet, olha. Estude a Bíblia com o Novo Tempo, então você procura a revista Verdades para o Tempo do Fim e você preenche o seu formulário e nós vamos enviar esse material para você. Você escolhe lá e vai ter duas opções, ou baixar em PDF ou receber o material pelo correio. Você decide por aquela que mais lhe agrada e nós vamos lhe atender nesta necessidade de atender e compreender mais aquilo que Deus está dizendo para a nossa vida. Porque demonstraremos sabedoria se ouvirmos a voz do Senhor. Porque olha só, aqui no Arena do Futuro, eu não quero que você fique apenas com o tema apresentado no programa, mas o meu desejo é que você continue estudando a Bíblia e pegando o livro sagrado, comparando os versos bíblicos, que a revista Esperança vai lhe ajudar. Então você vai ter
um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Quero também lhe convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e digita a Arena do Futuro NT, ou só Arena do Futuro, você vai chegar aqui em nosso canal, onde estão todos os programas da Arena do Futuro, do passado e os programas atuais, as temporadas, estão todos separadinhos aqui para você acompanhar e ter esse material aí à sua disposição e compartilhar com outras pessoas também. Dito tudo isso, vamos agora para o tema de hoje, porque vamos falar sobre o verdadeiro profeta. Bom, se eu estou falando de verdadeiro profeta, é porque podem existir falsos profetas. Deus tem o seu profeta, tem os seus profetas, mas muitas vezes alguém pode apresentar-se como sendo um profeta e não ser um profeta. Por isso precisamos ir à Bíblia para entender exatamente o que Deus tem a nos dizer. Os profetas pararam depois que a Bíblia ficou pronta? Ou Deus ainda pode ter um profeta? Deus pode levantar alguém com essa responsabilidade ou atribuição? Para isso precisamos ir à Bíblia, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E é na palavra que vamos buscar a compreensão deste importante tema. Se prepara aí, tá bom? Se segura, porque este programa e o próximo programa nós vamos tratar exatamente sobre o papel do profeta. Tem muita coisa que precisamos conversar, pontos a serem esclarecidos, porque a Bíblia é quem vai falar. Venha comigo até o livro de Mateus, capítulo 23. E vamos ler os versos 29, 30 e 31. Aqui Jesus está conversando com as pessoas da sua época e ele começa a falar sobre o papel dos profetas. É uma linguagem bem contundente. Venha comigo, vamos lá. Diz assim a Bíblia, olha: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Olha só, a advertência que Jesus está dando aos escribas, aos fariseus, é a seguinte: vocês reverenciam os profetas do passado, mas os seus pais, os familiares de vocês, foram que mataram esses profetas. Mas vocês ficam pensando assim: se nós tivéssemos naquela época, nós não teríamos perseguido esses profetas. Nós teríamos acolhido, nós teríamos escutado as suas palavras. No futuro, eles então estão lá cultuando, reverenciando, falando bem desses profetas. Mas no passado, os antepassados fizeram coisas terríveis de perseguição contra esses profetas. Era exatamente isso que Jesus estava chamando a atenção. Olha, os do passado vocês aceitam. Vocês, no presente, olham para trás. Mas veja só, há um ponto mais que precisava ficar escancarado diante dos olhos deles. Porque eles aceitam os profetas do passado, mas não aceitavam os profetas do presente. Essa era a questão. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão condenando os seus pais porque eles perseguiram e não aceitaram. Mas o que vocês estão fazendo hoje é exatamente a mesma coisa. Porque eu envio profetas e vocês não aceitam, mas aceitam os do passado. Vocês estão fazendo exatamente o que os pais de vocês fizeram. Continua Jesus dizendo: portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Você vê que Jesus tinha uma linguagem muito contundente, era forte. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. O que Jesus está dizendo é: eu vou continuar enviando profetas. E ele até diz do futuro de alguns deles, né? Olha, vocês vão crucificar, vão matar, vão perseguir, vão açoitar. Exatamente o que foi feito no passado. Eles continuariam fazendo no presente, porque o coração humano continuava com essa tendência ao pecado, de não escutar a voz de Deus,
e condenar aquele que vem e fala em nome do Senhor. Esta é uma linguagem extremamente forte. E o que Jesus estava fazendo era uma acusação àqueles que rejeitam os profetas da sua geração, enquanto eles fingem reverenciar os profetas do tempo passado. O ponto que eu trago para você aqui é: você está disposto ou disposta a escutar um profeta moderno? Jesus pode continuar enviando alguém com mensagens para os nossos dias? Será que esse dom de profecia terminou quando o último livro da Bíblia foi escrito? E hoje nós não necessitamos mais de nenhum profeta falando em nome do Senhor? Temos que avançar na compreensão da palavra para que isso fique bem claro e evidente. Por exemplo, Jesus, na sua época, ele encontrou João Batista, que era o seu primo. João Batista foi quem batizou Jesus no Rio Jordão. E quando Cristo fala sobre João Batista, ele elogia João, porque João era um profeta. Mas este profeta que estava lá fazendo o trabalho e a obra do Senhor, não era aceito pelas pessoas da sua época. A grande liderança rejeitava completamente João Batista. Até olhavam com desdém para João Batista, porque era um homem lá que ficava no Rio Jordão batizando, era um homem pobre, não era de nenhum status, nenhuma camada social, não era um homem poderoso, influente. Então, deixa ele de lá, deixa ele para lá, não dá ouvidos para esse homem, não. Eles estavam colocando João Batista como se não fosse nada, mas na verdade ele era um enviado do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre João Batista, nas palavras de Jesus, olha o que ele disse: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que ele está dizendo. Esse João, que é alguém aqui que ninguém dá valor, é o maior nascido por mulher. Ninguém foi maior do que João Batista. Olha onde Jesus coloca este homem, este profeta, e que ninguém dava ouvidos, e que poucos se preocupavam. A maioria não se interessava por aquilo que João Batista estava dizendo, mas ele era o precursor do Messias. Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho daquele que seria e é o Salvador de toda a humanidade. Quando João batiza Jesus, ele sabia que estava na presença do Messias, porque ele reconhece Jesus. Jesus está entrando no Rio Jordão para ser batizado. João olha para ele e fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem Jesus era. E no momento do batismo, abre-se o céu, uma pomba desce sobre Jesus, que é o Espírito Santo, e uma voz, a voz de Deus o Pai, diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. João estava lá, batizando o Salvador, batizando Deus, batizando o Messias. Esse era o profeta enviado pelo Senhor. Podemos cair no mesmo risco e no mesmo erro dos fariseus e dos escribas. Ao olharmos para os profetas que Deus envia, e os profetas podem aparecer em diferentes eras, em diferentes tempos, com mensagens de advertência e orientação para o seu povo, e por preconceito podemos refutar ou não se interessar, colocar completamente de lado aqueles que se levantam para falar em nome do Senhor. Devemos ter muito cuidado, devemos ter muita prudência ao emitirmos as nossas opiniões sem olharmos antes para a palavra de Deus. Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher. Sabemos que mulher, na profecia, significa igreja. Mulher é o símbolo do povo de Deus. Então o dragão está virado com a igreja, com o povo de Deus, e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Os descendentes da mulher são os membros da igreja, são aqueles que pertencem
ao povo do Senhor. E quem são eles? Diz assim, olha, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus significam os 10, que foram entregues a Moisés em tábuas de pedra no Monte Sinai. Os 10 mandamentos formam a lei de Deus, é um bloco só. Então você não pode tirar um mandamento, porque se você tira um mandamento e fica com 9, já não é mais a lei de Deus. O bloco se quebrou, se transformou numa outra lei, que não é a lei que foi revelada no Monte Sinai. Eu não posso dizer que um mandamento é mais importante do que o outro, ou que um está valendo e o outro não está valendo, que um continua e o outro não continua mais, porque eles formam um todo. Então, a igreja verdadeira, a mulher perseguida, que o dragão está fazendo guerra, é aquela que guarda os mandamentos. E tem mais uma característica, tem o testemunho de Jesus. E você me pergunta, pastor, o que é esse testemunho de Jesus? Vamos à Bíblia, ela tem que dizer. Apocalipse 19:10 diz assim, olha, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja só, o que Jesus está falando para mim e para você é que os 10 mandamentos devem ser observados. E junto com os 10 mandamentos, existe então o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A pergunta que você me faz agora é, pastor, e o que é esse tal de espírito da profecia? O que significa isso? Onde se aplica essa história desse espírito da profecia nos nossos dias? Essa é uma característica do povo de Deus. É contra esta mulher que o diabo está irado. Não é com todas as mulheres, é com esta mulher, onde os seus descendentes guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então, a guerra ela é muito clara, ela é muito direta a um povo específico. Então, o que seria esse espírito de profecia ou espírito da profecia? É a presença de profetas na comunidade de fé. Eu creio na continuidade dos dons espirituais. E creio que o dom de profecia, ele não terminou com a conclusão da Bíblia, porque Deus pode capacitar outros profetas. Quando Paulo está descrevendo a lista de dons espirituais, ele fala do dom de profecia, porque para ele o dom não tinha terminado, porque esse dom continuaria. Então, o espírito da profecia é a presença de profetas que acompanhariam o povo de Deus, que estariam junto com a mulher. Então, a igreja verdadeira, a mulher que está sendo perseguida, que o dragão está em cima, tem nos seus membros aqueles que guardam os mandamentos e tem o espírito da profecia, ou seja, estão ouvindo e trabalhando com os profetas. Diz Amós 3:7, um verso extremamente significativo, e eu até recomendaria você a marcar na sua Bíblia. Se você tem sua Bíblia aberta aí, marca esse verso, porque ele tem tudo a ver com os momentos finais da história. Olha o que diz a palavra de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo para quem? Aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele vai revelar para os profetas. Esses profetas, eles têm a missão de antecipar tudo aquilo que vai acontecer. Quando aqui no programa A Arena do Futuro, nós estamos falando sobre futuro, obviamente eu estou tratando de profecias. As profecias têm a ver com antecipações que Deus faz para que os seus filhos e as suas filhas saibam exatamente aquilo que vai acontecer. E nós temos essas profecias porque Amós 3:7 está na Bíblia. Porque é a palavra do próprio Deus. Ele falou assim, olha, eu não vou fazer nada nesse mundo sem que os meus filhos e as minhas filhas saibam. Por isso eu vou antecipar. E por meio dos profetas, vocês saberão aquilo que vai acontecer. Então, quando eu olho para o livro do Apocalipse, e lá tem 7 pragas, trombetas, a volta de Jesus, Nova Jerusalém, um milênio, o paraíso restaurado, o fim do mal.
tudo isso é uma antecipação de Deus. E nós sabemos por meio dos profetas. Os profetas que nos revelam e que nos ajudam a estarmos preparados para quando tudo aquilo que vai acontecer estiver acontecendo. Essa é uma prova e uma demonstração do amor de Deus. Ele sempre vai nos contar antes aquilo que ele vai fazer. Porque Deus, em toda a história, sempre enviava profetas para anunciar com antecedência algum grande acontecimento e para renovar a sua oferta de salvação. O que encontramos, por exemplo, na história bíblica? Lembra quando Deus olha para a terra e viu que o ser humano era mau, era continuamente mau, tudo que ele fazia era mal, e Deus chegou à conclusão que não tinha outra coisa a fazer senão recomeçar a história do mundo. Ele encontra Noé, um homem íntegro, justo e bom. Um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. Por mais que a humanidade estivesse completamente perdida, Noé não. Esse homem continuava atento à voz do Senhor. E Deus o levanta como profeta. A mensagem de Noé era uma mensagem complicada. Noé anunciava a vinda de um dilúvio. E as pessoas somente poderiam sobreviver dentro de uma arca. Uma arca que ele começou a construir com a sua família. Na história, vemos que os seres humanos da sua época riam de Noé, zombavam de Noé. Diziam que eles estavam falando bobagens, que era impossível vir um dilúvio. Mas o dilúvio veio. E Noé e a sua família, que estavam dentro da arca, sobreviveram. Antes do dilúvio, Deus então enviou um profeta. E nesse profeta, na mensagem dele, era apresentada a saída para o povo. Então Deus não queria a destruição só pela destruição. Deus tinha que recomeçar e deu a oportunidade para quem quisesse escapar do dilúvio, escapar. Era só ouvir a voz de Noé, entrar na arca, aceitar a mensagem que Deus estava enviando, e então teria sua vida preservada. Mas as pessoas não aceitaram. Mas Noé foi um profeta que antecedeu uma destruição. Posso pensar também num outro profeta, Moisés, que diante do êxodo foi enviado pelo Senhor para tirar o seu povo do Egito, que já estava em escravidão por 400 anos. Moisés foi levantado pelo Senhor com uma mensagem contundente. Não era fácil, não era simples. Ele foi chamado por Deus em uma sarça ardente que não se consumia nunca. E Deus o coloca como profeta diante do seu povo. Antes do êxodo, então, Deus levanta alguém com uma mensagem que era uma mensagem de salvação e transformação. Mas não só Moisés, eu posso pensar também no profeta Jeremias. Esse profeta falou sobre os 70 anos que o povo de Jerusalém viveria no cativeiro. E foram para lá. Daniel, seus 3 amigos, ficaram no cativeiro 70 anos. Jeremias disse aquilo que aconteceria, falou do tempo, mas ele também profetizou que depois desses 70 anos em cativeiro, o povo poderia regressar. Deus o traria de volta. A mensagem dessa prisão forçada que Nabucodonosor impôs aos judeus foi a mensagem que Jeremias apresentou primeiro, mas também apresentou uma mensagem de solução, porque Deus não abandonaria nem deixaria o seu povo. Posso pensar também em João Batista, o profeta que foi enviado para abrir o caminho do Messias, para apresentar a chegada daquele que seria o Salvador. O Messias era o evento mais importante e mais significativo de toda a história. A cruz de Cristo é o centro de tudo. Quando ele morre, ele nos dá condições de salvação. Eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados e sonharmos com a eternidade, porque Cristo passou o que passou, morreu uma morte que não era a dele, porque viveu uma vida perfeita, mas ele hoje troca comigo e com você, porque somos pecadores e não precisamos morrer, porque Cristo morreu em nosso lugar. Esta mensagem
que transformou a história, que é a mensagem principal de toda a Bíblia, foi a mensagem apresentada pelo profeta João Batista. Então, quando Deus levanta esses profetas, eu posso ter certeza de que Ele sempre enviará advertências para o seu povo. E como eu já lhe disse, o dom de profecia não terminou com o Novo Testamento. Não acabou quando a Bíblia terminou de ser escrita. Porque Deus tem formas, Deus tem maneiras diferentes de se manifestar. E Ele continua acompanhando o seu povo. Ele continua nos dando claras orientações da sua vontade, do seu desejo, dos seus propósitos e dos seus desígnios. Diante dessa realidade, a honra de João Batista foi preparar o caminho e preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele foi um profeta levantado pelo Senhor, o maior nascido de mulher, para preparar a vinda daquele que seria o Salvador de toda a humanidade. Ele foi um profeta precursor. Agora, certamente, eu posso dizer, como Deus enviou um profeta antes do seu nascimento virginal nessa terra, certamente Deus enviaria um mensageiro antes da segunda vinda do Messias. Todas as vezes, antes de alguma forte e intensa manifestação de Deus, Ele sempre envia um profeta para preparar o seu povo. Essas manifestações do Senhor, elas continuam. Então, o que eu tenho nesse momento, diante daquilo que estudamos até aqui? Um grande profeta, de acordo com a Bíblia, primeiro, ele não precisa ter livros escritos na Bíblia. Porque olha só, Noé escreveu algum livro na Bíblia? Não, Noé não escreveu. Ah, mas Moisés escreveu, é verdade. Jeremias também escreveu. E João Batista escreveu algum livro na Bíblia? Também não. Então, um profeta não precisa ter livro escrito na Bíblia, porque nós encontramos na Bíblia histórias de profetas que não escreveram nenhum livro. Quer mais? Ele não precisa ter a sua história completa para ser um profeta do período. O que nós temos de informações a mais sobre João Batista, por exemplo? Temos pouquíssimas informações. Não conhecemos a história da vida dele. Sabemos quem era sua mãe, o seu pai, como foi o seu nascimento, e depois já o vemos batizando no Rio Jordão, depois temos a sua morte, mas nós não temos os detalhes da sua história. Não conhecemos intimamente o que foi e como viveu João Batista. Então, nós não precisamos ter uma história completa para ser um profeta do período. E um terceiro ponto. Quem foi que disse que profeta só pode ser homem? Não precisa ser homem. O profeta pode ser uma mulher. Então, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele precisar, da maneira como Ele entende ser o necessário. Este quadro está começando a ser pintado. Nesse momento, eu quero fazer 2 convites a você. Primeiro convite. No próximo programa, nós vamos continuar para entender um pouquinho mais sobre o espírito da profecia e como se manifesta nos nossos dias. E o segundo convite é: ouça a voz dos profetas. Esteja aberto, porque Deus continua falando e Ele tem mensagens de amor para mim e para você. Vamos ser sábios se ouvirmos a voz do Senhor. E por isso eu quero orar com você. Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos corações para ouvir os Teus profetas, para seguir a Tua palavra, para andar nos Teus caminhos. Toma-nos para ser inteiramente Teus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.